aqui, Isa, aqui, ó. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Segura duas vezes. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Aumenta minha voz no retorno, por favor. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Só tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua graça, tua
Paz do Senhor, queridos. Amém? Vamos ficar de pé, dar início ao nosso culto, ao nosso Deus adorado, amado, exaltado, entronizado, glorificado. Amamos o Senhor, amamos a presença do Senhor, amamos estar na casa do Senhor, amamos adorar o Senhor. Amém? Queria pedir para abrir Salmos 8, por favor, porque esse salmo tão lindo, todos são, né? Mas ele fala do nome do Senhor. Hoje no meu devocional estava lendo Provérbios e falava que Torre Forte é o nome do Senhor, amém? O nome do Senhor é a Torre Forte, segura para nós. E aqui fala tanto do nome do Senhor e diz assim: ó Senhor nosso, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, o Senhor me fez e te fez, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre todas as obras da tua mão, e sob os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão magnífico é o nome do Senhor. Não existe nada acima. Nome sobre todo nome é o nosso Deus. Nós vamos começar esse tempo de adoração a esse nome, a esse Deus. Esse tempo de adoração e de entrega. Esse tempo de entronizar a presença do Senhor, de colocar o nosso coração rendido diante do Senhor. É a esse Deus que fez todas as coisas. Nós te amamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Colocamos nossos corações diante do Senhor. Rendemos graças ao Senhor. Entronizamos o teu nome, Senhor. Reconhecemos, Senhor, a sua glória, a sua majestade, o seu poder. Declaramos honra, glória, majestade. É tudo para ti, Senhor. Receba, Pai, o louvor da tua noiva. Receba o nosso coração. Receba a nossa rendição. Receba, Senhor, tudo que nós temos. Receba, Senhor, tudo que nós somos. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba pedidos. Receba súplicas. Receba orações. Receba ações de graças. Receba, Senhor, todo o nosso fôlego de vida. Nós entregamos tudo ao Senhor. Entronizamos o Senhor. Declaramos, adoramos o Senhor, o nosso Rei, em nome de Jesus. Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. O que tens que fazer? Meu coração aberto já. Abre teu coração. Te peço, vem encher este lugar.
Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Fala isso. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz e te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Enche, Senhor. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença, só tua presença, Senhor. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença, tua presença, Senhor. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Só tua graça, só o teu amor, Senhor. Só tua presença, a tua presença, Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero
só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar as minhas mãos pra te dizer que a tua graça já me basta. Ela me basta, a tua graça, Senhor. Queremos mergulhar, Senhor, em ti. Senhor, não somos nada sem ti. Só tu és santo, só tu és santo. Santo, 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 santo. Santo. Eu faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei onde do santo. Não sei mais viver, não sei mais viver. Quem já pisou no santo santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória que deu. Eu me rasgo por inteiro. Eu faço tudo, mas sem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que a presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça.
Só Tu és santo. Só Tu és digno. Só Tu és adorado. Não somos nada sem Ti, Senhor. Merecemos a Tua graça, merecemos o Teu amor. Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez
chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti, e todos os versos e canções que eu consegui que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Só tu és santo, Jesus. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Erga a tua voz. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. E é aqui que eu me sinto muito
aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros, nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos, nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo, nós somos seus ministros, queremos queimar, nós somos seus ministros, não negue o seu fogo, nós somos seus ministros, queremos queimar, Senhor, não nos deixe sair da tua presença, Senhor, nos leva, Senhor, às recâmaras de amor, dentro do teu coração, perto de ti, Senhor, nos leva, Jesus, pertinho de ti, queremos pisar e calçar os teus sapatos, Jesus. Oh, andar ao teu lado, sentar no teu colo, Pai amado, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso desejado, Jesus. Santo, Tu és Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tu és santo, porque Tu és adorado, porque Tu és digno, Senhor. Sem Ti nós não somos ninguém, sem Ti nós não somos nada, Jesus. Dependemos da Tua graça, do Teu amor, Senhor Jesus. Nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, alinha nosso caminho, Senhor. Alinha nossa história, alinha nosso caminhar, o nosso andar, Senhor. Pai, nos deixa estar sempre seguindo para Ti, seguindo para o alvo, Deus. Sonda o nosso coração, Senhor. Sonda o nosso coração. E traz ele para perto de Ti, Senhor. Para perto do Teu coração, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te agradecemos, nós Te bendizemos, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. Fica à vontade em nosso meio, Jesus. Amém. Traz seu dízimo, sua oferta, querido. Continue adorando a Ele. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Boa noite, queridos. A paz, amém? Cadê minha digníssima senhora, minha esposa? Vem me abençoar. Amém. Coloque suas mãos aqui em direção ao altar, mãos abençoadoras, no nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, como nós Te amamos, Pai.
Adoramos o Teu nome, Senhor, sentimos a Tua presença neste lugar. E eu quero agora, no nome de Jesus, Deus, pedir, Pai, através, Pai, dessa oração, dessas mãos abençoadoras, Pai, que o Senhor venha falar através da vida do Teu filho, do Teu servo. Senhor, fala conosco, esvazie ele de todo eu, encha-o, Senhor, do Teu mover, da Tua palavra, da Tua unção, que nós possamos receber, Pai, aquilo que o Senhor tem para esse tempo. Fala conosco, Senhor, nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Hoje vai ser... Não vou falar que vai ser light, que você já escondeu a cabeça já, né, pastor Alexandre? Sabe qual que é a vantagem de ser pastor? É que a gente não apanha sozinho. Quando o Papai do Céu bate na gente, a gente tem a oportunidade de dividir o puxão de orelha com a igreja inteira. Amém? Então senta que lá vem pedrada. Misericórdia. Sabe, queridos, Deus tem ministrado no meu coração nesse tempo muitas coisas para mim, e eu quero muito compartilhar com você e que isso possa edificar a sua vida, assim como tem edificado a minha. E eu juro que eu tenho me esforçado para viver isso que eu quero compartilhar com vocês. Tudo começou com eu relembrando uma frase famosa que eu já conheço há bastante tempo e que mexeu comigo, e que ela tem muito a ver com o nosso dia a dia. E essa frase, ela veio de um personagem americano famoso, eu não me lembro o nome dele, e ele comentou o seguinte: imagine que alguém te pagasse $1 milhão para você varrer esse chão. Como você varreria? É isso, querido. Eu tenho certeza que você daria uma atenção muito especial para essa atividade que você estivesse fazendo. Vamos mudar o cenário, porque eu quero transmitir isso para tudo na sua vida. Imagine que alguém pagasse $1 milhão para você passar a roupa de alguém, ou para você fazer um almoço para alguém, ou para você consertar essa cadeira, ou para você tocar no louvor, seja lá o que for. Imagine que alguém te pagasse $1 milhão para fazer uma atividade muito simples, que você está acostumado a fazer no seu dia a dia. Certamente você faria de um jeito diferente. Certamente você daria uma atenção muito especial para aquilo que você estivesse fazendo. E é isso que eu quero te encorajar. A tudo o que você tiver que fazer na sua vida, faça como se tivesse alguém te pagando $1 milhão para fazer aquele café. Como sairia o café? Como que você serviria aquele café? E isso muda a sua vida. E talvez você esteja perguntando: mas, ô Lucas, o que isso tem a ver com a igreja? Tem tudo a ver com a igreja. Porque eu quero mudar esse $1 milhão para ser um serviço para Deus. Porque a Bíblia, eu já repeti muitas vezes aqui, Colossenses 3:23. Na verdade, isso faz parte de grande parte das minhas ministrações. E na verdade esse é só um dos versículos, mas nós poderíamos utilizar vários. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens,
cientes de que recebereis do Senhor a recompensa. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Então imagina aquela primeira pergunta que eu fiz: se você fosse varrer esse chão, e alguém te pagasse $1 milhão por isso, você varreria certamente de uma forma diferente. Agora eu repito a mesma pergunta: se você recebesse um pedido do próprio Deus, Ele se fizesse presente em carne e osso perante você e falasse assim: Lucas, por favor, varre esse chão para mim. Ô meu irmão, eu nadaria de braçada, eu limparia com a camiseta, lamberia o chão. E com você não é diferente. Agora, por que nós não fazemos tudo na vida dessa forma? Porque é isso que a Bíblia mandou fazer. Agora eu tenho certeza que se eu perguntar para qualquer um aqui, se você já passou raiva com um serviço mal feito que você pediu, você vai levantar a mão correndo, e você vai lembrar de 10 exemplos, daquele pintor que te fez uma raiva danada, porque era para pintar uma parede, e ele pintou o chão, menos a parede. E quem aqui não passou raiva com um eletricista, ou com alguém de calha, ou com um contador, ou com qualquer serviço que seja? Você já passou raiva porque alguém fez uma coisa mal feita para você e você ficou chateado. Quem que nunca passou por isso, levanta a mão, por favor. Bingo. Todo mundo aqui já passou raiva. Você já teve que liberar perdão no seu coração, falou: oh Deus, me perdoa, esse filisteu me faz raiva. É sério. Agora a pergunta é: será que não é você o filisteu que está fazendo raiva nos outros? Eu me pergunto isso. Será que eu não estou fazendo raiva no meu chefe porque ele me pediu para fazer algo simples e eu fiz mal feito? Qual que é o exemplo que eu dou de cristão que sou, quando o meu chefe pede para eu fazer algo que eu tenho obrigação de fazer e eu faço mal feito? Eu faço relaxadamente, porcamente. Então todo mundo aqui já passou raiva, 100%. Agora, será que você não fez raiva em alguém? Agora, se você fez raiva em alguém, você não está agindo como a Bíblia te indicou, trabalhando e servindo como se fosse para Deus, e não para aquele que te contratou. Porque na maioria das vezes a gente tem a tendência nojenta de querer se livrar daquela tarefa, e a gente quer fazer rápido. Para quê? Para a gente se livrar dessa obrigação e entregar o que a gente tem que fazer mal e porcamente. Pronto, fiz, cumpri o meu serviço, agora eu posso ir na igreja. Uau, que belo exemplo que você deu de cristão. Sabe, será que não somos nós aquele filisteu que está fazendo raiva nos outros? É essa a pergunta. Eu lembrei de um fato interessante do meu irmão, pastor Murilo. Irmão mais velho só faz raiva na gente, né? Vive dando bronca, vive ensinando, vive criticando, e em casa não foi diferente. Mas o meu irmão me ensinou algo quando eu tinha 10, 12 anos, que eu nunca esqueci na vida. Eu nunca esqueci. A minha mãe me mandou varrer a varanda, e eu comecei a varrer a varanda do jeito que ela pediu. E vocês sabem como é que é criança, sei lá, 10, 12 anos, eu queria varrer logo, porque eu queria fazer alguma coisa muito mais legal do que varrer a varanda. E eu varri a varanda do jeito que ela pediu, e quando eu encostei a vassoura, que eu terminei de varrer, daí vem o irmão mais velho fazer raiva na gente, né? Ele foi lá e falou assim: ô Branco, vem cá, daqui a pouco a mãe vai chegar, e daí ela vai ver que você não arredou essa cadeira aqui, ó. Olha como é que está sujo isso aqui, Branco. Olha como é que está mal feito. Daí, ao invés de você receber um parabéns da mãe, você vai receber um puxão de orelha. Ao invés de você receber um 10, você vai receber uma crítica. Você já varreu
tudo esse negócio aqui era uma varanda grande. Você já varreu 95% da varanda por conta dessa cadeira, 2 metros quadrados. Você, por uma preguiça de chegar para cá, a cadeira, e puxar essa sujeirinha, você vai perder a oportunidade de receber um parabéns para receber um puxão de orelha. Daí naquela hora a gente quer xingar, né? A gente quer, mas daí a gente para, pensa, dói. Não é que esse ser tem razão? Dá de volta essa vassoura aqui. Daí eu arredei a cadeira. E eu nunca esqueci dessa lição do irmão mais velho. Eu nunca esqueci. Mas é isso que acontece todo dia na nossa vida. Porque você contrata o pintor para pintar aquela parede, e ele pinta a parede inteira. E ao invés de nós ficarmos felizes porque a parede está pintada, a gente morre de raiva porque respingou no chão. Ele fez 95% do trabalho. Se ele tivesse um pouquinho mais, só um pouquinho, se ele andasse 1 milha a mais, nós ficaríamos super satisfeitos. Mas a gente não enxerga isso, gente. E está cheio de crente fazendo serviço mal e porcamente por aí, denegrindo a palavra, dando mau testemunho. Então, olhe para você. Será que você não está deixando de arredar a cadeira para limpar aqueles últimos 2 metros quadrados para fazer o serviço perfeito? E quem sabe você, como um bom cristão, além da varanda, você pudesse varrer um pouquinho mais do que a varanda, andar essa milha a mais para surpreender, para entregar, para servir. Porque é isso que diz a Bíblia. Eu tive a curiosidade de perguntar para o chat GPT. E eu fiz a seguinte pergunta: chat, se o apóstolo Paulo estivesse aqui agora, o que ele me diria a respeito de como devemos, como cristãos, servir? Olha a resposta. Meu irmão, Paulo falando, lembre-se de que a fé que recebemos não é apenas para nós mesmos. Fomos chamados para sermos servos, não por obrigação, mas por amor. Usem o dom que Deus lhes deu para o bem de todos. Se é para ensinar, ensine. Se é para ajudar, ajude. Se é para encorajar, encoraje. Se é para repartir, faça com generosidade. Não busque reconhecimento humano, mas a glória de Cristo. Sirvam uns aos outros como quem serve ao próprio Senhor, sem esperar nada em troca, pois é Ele quem recompensará. E nunca se cansem de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Uau! Ele sintetizou vários livros de Paulo falando do assunto, inclusive o versículo que eu acabei de ler para vocês está inserido nesse texto. Queridos, é isso. Nós, como cristãos, nós precisamos servir. Foi isso que Cristo nos ensinou, servir. E eu estou aqui para encorajar vocês a ter esse coração, a enxergar o que está ao nosso redor de oportunidade para servir e fazer o bem a quem está do nosso lado, ao próximo. E como nós temos dificuldade de enxergar isso. Eu fiquei muito chateado comigo nesse tempo, porque uma pessoa muito próxima de mim estava com sérios problemas psicológicos, problemas de depressão, problemas sérios, e eu não vi. Eu estava tão cego, focado no meu computador, fazendo minhas contas, respondendo meus e-mails, e cuidando da minha casa e da minha saúde,
e da minha igreja, e tantas coisas que a gente se distrai, e alguém próximo de mim estava sofrendo do meu lado e eu não vi. Eu não vi. Fiquei mal, fiquei chateado, pedi perdão para Deus, e estou me esforçando para tentar enxergar, para tentar deixar de ser cego. Sabe quantas pessoas estão sofrendo ao seu lugar e você não vê? Quantas pessoas às vezes estão passando por um momento de necessidade, de dificuldade, e às vezes um abraço resolve. Às vezes um abraço entrega o amor de Cristo para aquela pessoa. Só que você não dá esse abraço. Não porque você está se negando a dar o abraço, porque você simplesmente não enxerga que aquela pessoa está precisando, assim como eu. Então que a gente possa voltar ao cerne do Evangelho, a raiz do Evangelho, que é amar o próximo, é morrer um pouco para nós mesmos. Mas a gente é vivo demais, a gente tem tantos planos, tantos sonhos, tantas vontades. Como eu quero, trocar de carro, como eu quero ter um aumento de salário para eu poder ir para uma casa nova. E quantos planos a gente tem e faz. E querido, eu não estou criticando não, tá? Eu quero que você sonhe, mas que você sonhe enxergando a necessidade alheia, de quem está aqui do seu lado, padecendo, sofrendo, precisando de o amor de Deus, e você pode entregar, e você não entrega. Eu tenho uma comparação, que eu não sei se eu já disse aqui na igreja, mas é um princípio que eu já aprendi há muito tempo, e eu jurava que eu já tinha falado aqui, mas a pastora disse que não. É a respeito do Mar da Galileia. Todo mundo aqui já ouviu falar do Mar da Galileia, amém? Querido, o Mar da Galileia é um canal de bênção que transforma a vida de Israel. Israel é uma nação poderosa na agricultura, é a agricultura mais avançada do planeta, está lá, e tudo é irrigado pelo Mar da Galileia. Tudo às margens do Mar da Galileia é muito verde, é muito bonito, tem muita vida. Então, o Mar da Galileia, para quem não sabe, é água doce, tá? O Mar da Galileia, na verdade, é uma lagoa de água doce. E ele é chamado de Mar da Galileia porque ele tem 21 quilômetros por 13. Por 12 mais 1, está repreendido 13. Amém? É por isso que ele é chamado de mar, mas na verdade é uma lagoa de água doce. E é o que traz vida por onde ele passa. Só que o Mar da Galileia, ele segue o seu fluxo pelo Rio Jordão, e ele flui até o Mar Morto. E o Mar Morto é morto. Sabe por que o Mar Morto é morto? Porque ele não flui. Nós somos rios de águas vivas, nós não somos lagoas de água parada. Então o Mar da Galileia, ele é poderoso porque tudo que ele recebe, ele entrega, ele flui, ele transborda tudo que ele recebe. Enquanto que o Mar Morto se enche, se enche, se enche e não sai do lugar, é morto. O Mar Morto, ele não flui para lugar nenhum. Assim é você. Você tem recebido nessa casa, amém? Você tem se enchido de Deus, amém? Mas você tem que ser Galileia, não Mar Morto. Se você só se enche nesse lugar, se você só senta nessa cadeira e só recebe, e louva e acha que está adorando a Deus, e na segunda-feira você é o velho homem, que não se transformou, que não mudou, que não ajuda ninguém, que não faz nada, então você é Mar Morto, você só se enche. A nossa função é receber e transbordar. Sabe, aquilo que você tem aprendido aqui, aquilo que você tem bebido nesse altar, você precisa fluir lá na rua. Se você não se transforma com essa palavra que é entregue aqui, então você é um Mar Morto.
então você está vindo para uma série de Netflix, onde você vem, assiste, é bem legal, nossa, olha só, banda, show, espetáculo. Sabe, querido, o altar não é teatro. Você não está aqui para ver a banda tocar porque é legal pra caramba, vou cantar uma música, olha só que som bacana, para na segunda-feira você ser a mesma pessoa que você era. Se é assim na sua vida, então você é um mar morto. Você está aqui para receber algo de Deus e transbordar lá fora. Esse transbordar lá fora é servir. E você sabe como que você serve? Como se alguém estivesse te pagando $1 milhão para servir. Você não precisa estar com um microfone pregando numa igreja. Você pode estar limpando o sapato de alguém. Limpe como se fosse por $1 milhão. Você pode estar varrendo o chão da empresa. Faça como se fosse para Deus. Então o nome de Deus é glorificado, e o Pai que está no céu te recompensa, não o teu patrão. Ô meu irmão, infeliz daquele que espera apenas recompensa humana, sabe? Pobre daquele que deseja impressionar homens e não a Deus. Então, querido, seja o mar da Galileia e transborde tudo aquilo que você tem recebido. Meu Deus do céu, como o tempo corre. Por favor, Mateus 16. Esse é o texto-chave que fez toda essa linha de raciocínio. Então, versículo 24, perdão. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, não, ela está filmando, bonitão, vem cá, Vassoler, vem cá, rápido, sobe aqui. Se você ainda não aprendeu isso, você precisa aprender de uma maneira fácil, tá? Jesus disse: se alguém quiser vir após mim é diferente de até mim. Até mim é o seguinte, Vassoler, por favor, venha até mim. Isso é vir até mim. Ele veio até mim. E agora ele fica parado, como mar morto, porque ele veio até Jesus. Ele veio até Jesus e ficou parado lá, ó, mar morto, sentado na cadeira, sem entregar nada para ninguém, sem fluir, sem abençoar os outros, sem servir. Está lá, o mar morto. Ele foi até Jesus e lá ficou. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse o seguinte, ó: se alguém quiser vir após mim significa o seguinte, Vassoler, vem cá. Ele veio até mim e agora ele vai comigo onde eu for. É isso que é após mim. Após mim é siga-me. Aonde eu for ele vai. Obrigado, Vassoler. Tem uma diferença gigantesca nesse contexto, porque o cara que vai após Jesus, aonde Jesus for ele vai atrás, é o cara que está ouvindo a voz do pastor, e as ovelhas seguem o pastor, e esse é o mar da Galileia, esse é o mar que entrega, esse é o mar que serve, que ouve o que Jesus quer de você, específico para você, e você faz aquilo que Deus te pediu. Isso é vir após mim. É ouvir as instruções que Ele tem e seguir. Então não é ir até Jesus, é continuar com Ele, amém? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ai, bota o capacete aí que lá vem pedrada. Esse versículo já me intrigou muito. Eu já li ele 1 milhão de vezes para tentar entender. Porque tome a sua cruz. O que é a minha cruz? Jesus está falando: tome a sua cruz e segue. E segue a Jesus. Seguir a Jesus é fácil entender, mas e o tome a sua cruz? Então eu quero colocar aqui o contexto,
para que você entenda o tamanho da profundidade dessa frase. Quando Jesus estava carregando a sua cruz, a cruz era para ele? A cruz era para Jesus? Me ajuda aí, gente, por favor. Não, não era para Jesus. A cruz não era para Jesus, nem no mundo físico, nem no espiritual. No mundo físico, a cruz era para Barrabás, você sabe disso. E no mundo espiritual, a cruz era para você, para mim. Então ele tomou a nossa cruz, a cruz não era dele. Ele tomou a dor tua, ele pagou pelos seus pecados. Então quando Jesus vai lá e fala assim, tome a sua cruz, você sabe o que ele está querendo dizer? Tome a dor do outro. Porque a minha cruz, ele já levou. A minha cruz, o meu pecado, ele já pagou. Agora é a hora de eu pegar uma cruz, que significa as necessidades alheias, significa servir o próximo, significa carregar a cruz de alguém. E daí é o pior, e siga-me. Para onde que Jesus estava indo quando ele estava carregando a cruz? Me ajuda aí, gente. Alguém aqui vai saber aonde que ele estava indo quando ele estava carregando a cruz? Para o Calvário, para o Gólgota. Ele estava indo morrer. Então, quando eu pego a minha cruz para seguir a Cristo, significa que eu estou pegando as necessidades do meu próximo e eu estou indo para o Gólgota morrer para mim. O problema é que a gente está muito vivo. Ah, como eu gosto de um monte de coisa, gente, vocês não têm noção. Eu luto comigo mesmo, porque eu gosto muito de muita coisa. Só que o Evangelho me ensina a eu morrer para mim mesmo, para que eu possa de alguma forma ajudar o meu próximo, para que eu possa de alguma forma contribuir para o reino de Deus. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vai lá no Gólgota morrer um pouco para a sua vida, para que você possa carregar um pouco o problema dos outros. Esse é o Evangelho puro e simples que nós precisamos seguir. Só que nós somos especialistas em criar deuses no nosso coração. Será que nós não somos um pouco igual o jovem rico? O jovem rico, querido, ele queria seguir Jesus. Ele queria seguir Jesus. Só que ele não queria se desfazer dos seus ídolos do seu coração. E como nós temos facilidade de criar ídolos no nosso coração. E daí talvez você esteja pensando, não pastor, eu não tenho ídolo nenhum, eu não me prostro diante de nenhuma imagem. Não, você não se prostra, mas será que o dinheiro não é o seu ídolo? Assim como do jovem rico? Talvez não seja o dinheiro, talvez seja o trabalho, talvez seja o seu namorado, talvez seja o carro novo que você quer comprar. Quantas coisas talvez não tomam no nosso coração o lugar que deveria ser de Deus, porque a gente quer tanto aquilo. Está doendo aí, pastor Alexandre? Mandei botar capacete. Por favor, coloca o vídeo do Will Smith aí para mim. Não deu certo não? Se não der certo, vocês fazem um sinal para mim que eu sigo aqui. Vai dar?
Não vai? Amém. Então deixa eu contar esse vídeo do Will Smith. Depois eu tento postar no grupo da igreja. Querido, Will Smith, ele fala a respeito de uma correlação entre o fundo do poço, onde algumas pessoas estão, que tem um sentido talvez semelhante ao pico da montanha. É isso que ele disse. Muitas pessoas alcançam o ápice da sua vida, escalam e conquistam absolutamente tudo que se pode conquistar. Muito obrigado. Muitas pessoas conseguem alcançar, ao invés do fundo do poço, o pico da montanha. Eles chegam naquele lugar que grande parte da humanidade almeja estar. Pessoas de sucesso extremo. Só que quando elas chegam lá, elas têm um sentimento muito ruim, porque descobrem que aquilo não trouxe a felicidade. De semelhante modo, Jim Carrey, um artista famoso que fez o filme Debi Lloyd, um comediante, ele foi um cara que chegou nesse pico da montanha e lá ficou depressivo. E ele se recuperou da depressão, ele se converteu, e ele disse o seguinte, poucos dias atrás, que ele gostaria que cada cidadão alcançasse sucesso e fortuna, para que descobrisse que isso não traz felicidade e nem satisfação pessoal. Então pessoas que chegam lá no pico da montanha, muitas vezes têm uma grande decepção, porque aquilo não preencheu o coração. E o que preenche o coração é a sabedoria de, nesse caminho que a gente percorre para crescer, a gente entender que a felicidade não está lá na ponta. A felicidade está em cultivar a divindade. São essas as palavras dele. A felicidade está em nós cultivarmos a divindade de Deus em nós. Sabermos que no caminho Deus está conosco. E se nós não cumprirmos o propósito dele, não existe sucesso humano nenhum que vai te trazer aquilo que você pretende. Nenhum sucesso, nenhuma fortuna, nenhum status, nenhum zilhão de seguidores te dando like vai te trazer a felicidade que talvez você ache que vai encontrar. A nossa plenitude, eu gosto dessa palavra, que é quando nada te falta, ela está em seguirmos após Ele, recebendo instruções, ouvindo, enxergando o que Ele deseja de nós. Esse é o segredo de nós cultivarmos a divindade de Deus em nós. Amém? Eu termino, querido, porque eu quero deixar um vídeo aqui para vocês, mas eu preciso que você entenda que a nossa fé, ela não pode ser um entretenimento, ela não pode ser o clube da igreja, ela não pode ser um lugar social onde você vai porque tem amigos, porque é legal, porque as pessoas aqui te recebem bem, sabe? Isso não é o evangelho. Como eu disse aqui, a igreja não é show, sabe? Você vem num culto de domingo, cara, é o máximo, eu gosto demais, e a gente vê aquele monte de luzinha piscando aqui, uma fumaça e escuro, e um som fabuloso. O som dessa igreja é espetacular, os instrumentos são todos de primeira, e a gente fica emocionado com aquele som. Só que isso aqui não é teatro, meu irmão, isso aqui não é palco, não é uma série de Netflix. Se aquilo que nós estamos vivendo aqui não gerar em você transformação na segunda-feira, na terça-feira, então não funcionou, então de nada valeu a estrutura que foi montada aqui. Então o evangelho puro e verdadeiro é aquele onde a gente serve, onde a gente se entrega, se não vira uma maratona de Netflix, sabe? E Deus, querido, Deus é Deus. Deus não precisa de novos clientes.
Eu vou repetir. Deus não precisa de consumidores. Sabe, você não é um cliente novo que nós estamos tentando resgatar para a nossa empresa. Ô meu irmão, não é isso. Nós estamos aqui para cultuar a Deus e servi-lo. É esse o nosso propósito. Então, entenda que se não existir transformação no nosso ser, se na segunda-feira a gente volta a ser aquele velho homem, sabe, que não se importa em mentir, que não se importa em passar os outros para trás, que não se importa em falar besteiras, que não se importa em ter prazeres ilícitos, então você é um mar morto. Então você está vindo aqui para maratonar no show da igreja. Você não entendeu nada. Então fica aqui o desafio de nós buscarmos sim, sermos cheios. Lembra do Mar da Galileia? Buscarmos sim receber do trono de Deus, mas da mesma forma que a gente recebe, a gente flui, a gente transborda, a gente serve. O nosso desafio é ouvir Deus e obedecê-lo, é enxergar a necessidade alheia. Sabe, a gente precisa parar de buscar sensações. E querido, eu não sou contra a sensação não, é a coisa mais maravilhosa do mundo, você sentar aqui e sentir aquele arrepio gostoso, porque você fala assim, meu Deus, o Espírito Santo está aqui, que sensação boa, amém, glória a Deus. Mas se essa sensação não gerar transformação, de nada valeu, de nada valeu. A gente precisa buscar no Espírito Santo o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entender, quem que a gente precisa ajudar, como podemos servir. E tudo isso que a gente for fazer, faça como se fosse receber $1 milhão por isso. Faça bem feito, faça com excelência, então o nome do Senhor é glorificado, amém? Eu gostaria de transmitir rapidamente uma ministração do Juliano Som, porque enquanto eu compartilhei parte dessa mensagem com a pastora, ela falou assim, nossa amor, e ela lembrou dessa ministração que eu gostaria que vocês assistissem, um pedaço dela, porque ela é longa, mas ela tem tudo a ver com isso que eu estou dizendo. É uma ministração antiga, maravilhosa, e você deveria ouvi-la todo dia durante essa semana, para deixar isso entrar no seu coração, amém? Pode soltar o som aí, por favor. Não vai. Vale a pena chorar para que outros possam viver. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem adulteramos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês
a vida. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. E nas palavras de 2 Coríntios capítulo 4 que nós acabamos de ler, para que outros possam viver, não apenas vale a pena morrer, como deve-se morrer. Deve-se. Para que outros possam viver, deve-se. É necessário morrer. É necessário morrer para que haja vida, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nós, de modo que em nós atua a morte, para que em vocês, para que em outros atue a vida. Assim como a semente que não morre não germina, assim como a semente que não morre é incapaz de gerar frutos, aquele que não morre é incapaz de gerar vida, é incapaz. Não fosse o sangue do Cordeiro, não fosse o sangue de todos os mártires que vieram antes de nós, não fossem aqueles que vivem como se não pertencessem a este mundo, não seríamos conhecedores das boas novas da vida, não seríamos. Mas se as coisas são assim, se isso é verdade, se isso reflete a realidade, se o Senhor teve toda a intenção de dizer exatamente o que Ele disse, por que é então que não morremos? Porque é então que o mundo está cansado de ver uma igreja que deveria carregar a mensagem da morte, mas não carrega. Não carrega. E não carrega porque ela mesma recusa-se a morrer. Se a ordem é essa, porque é então que não vemos mais vidas sendo geradas, nações sendo alcançadas em meio à voluntária entrega da vida por parte daqueles que se dizem cristãos. Por quê? Por quê? Porque existe algo de muito errado em nosso meio. Existe algo de muito errado em meio àquilo que chamamos de Evangelho do Reino de Deus. Evangelho do Reino de Deus. Não o Evangelho do Reino dos homens para os homens. Não o Evangelho do Reino desta terra para esta terra. Não o Evangelho do seu reino para você mesmo, para o seu próprio benefício. Mas o Evangelho do Reino de Deus para o benefício de Deus. E existe algo de muito errado porque estamos confundindo o Evangelho do Reino de Deus, que é para Deus, com outros evangelhos. E o povo, por falta de líderes que preguem o que o povo precisa ouvir e não o que o povo quer ouvir, o povo está adorando outros bezerros de ouro. E o grande bezerro de ouro dos nossos dias é a bênção. O grande bezerro de ouro dos nossos dias é a vitória, é a conquista, é o bezerro da prosperidade, é a saúde, é o meu bem-estar, é o meu conforto, é a minha necessidade, é o meu reino, é a minha vida. 7 passos para alcançar a bênção aqui, 40 dias de jejum da vitória ali, 12 maneiras para ser próspero um pouco mais adiante, e 318 formas para você fazer com que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça. Não importa se Ele queira fazer ou não, porque afinal o modelo de Jesus, não seja feita a minha vontade, mas a sua, serve para Jesus, serve para o Filho de Deus, não serve para mim, não serve para a igreja. Quantos já foram a alguma campanha que dizia: campanha do negue-se a si mesmo, campanha dos 3 passos para morrer, ou a campanha das 7 maneiras de amar ao seu próximo como a si mesmo, campanha de 40 dias de jejum para que eu possa carregar a minha cruz? Não? Nunca foi? Por que não? Ora, porque não é isso que é importante. Não é isso. Porque o importante é eu ter o carro do ano. Porque o importante é eu ser abençoado. O importante é eu mostrar o quão abençoado sou. Preciso mostrar, eu preciso mostrar. Porque afinal de contas, se ando de carro importado, é porque Deus me deu, né? Deus me deu. Porque é muito óbvio que Deus está muito mais preocupado com o meu ego. Eu sou tão espiritual e abençoado que é muito óbvio para mim, e é muito óbvio só para mim, que Deus está mais preocupado em colocar dinheiro nas minhas mãos para que eu possa comprar coisas caras e tolas, do que está preocupado em colocar recursos sob os meus cuidados para que eu possa de alguma maneira aliviar a dor dos aflitos. Porque Deus é tão bom para mim, Deus é tão sábio, Ele é tão misericordioso, que Ele prefere que eu compre para mim o meu 100º par de sapatos,
Ele prefere que eu faça isso mais do que prefere que eu compre algumas marmitas para dar de comer às crianças de rua. Porque o importante é eu encher o meu celeiro até onde der. O importante é o meu reino, é a minha justiça. Eu trabalhei, eu suei. Não foi Deus quem me deu, não foi Deus quem me abençoou, não foi eu quem ganhei. É justo, eu trabalhei, é meu. Porque o importante é eu viver como se não houvesse morte. E Deus que me livre de pensar em morte. Coisa negativa não é de Deus. O importante é eu viver como se não houvesse morte, para que quando a minha hora chegar, eu venha morrer como alguém que nunca quis viver. Porque está escrito na palavra de Deus em Marcos, no capítulo 8 e Mateus 16. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Vejam como desde o início a igreja se escandalizou com a mensagem da morte. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: arreda, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Você não está de olho no reino de Deus, mas está de olho no reino dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se quiser, se alguém quiser. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Queria que você ficasse em pé, gostaria de orar com você. Coloque na internet essa ministração, é fácil de achar. Por favor, mídia, já coloca no grupo da igreja desde já, para aqueles que quiserem ouvir. Tanto essa quanto a do Will Smith. Sabe, querido, que a gente possa viver um evangelho saudável. A minha oração é que eu possa, eu particularmente, ouvir as instruções que Deus tem para mim e enxergar tudo aquilo que eu preciso fazer para Ele. E como é difícil nós vermos, queridos. Então eu te convido nessa noite para você ficar atento e sensível à voz de Deus, para que você possa ser uma ferramenta nas mãos dEle, para que você possa ser luz aonde quer que você vá. E que você possa brilhar a luz de Cristo. Amém? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. E nós pedimos perdão, Deus. Oh, Pai, nos perdoa, Deus, por sermos tão negligentes, Pai. Tão omissos, Deus. Nos perdoa, Deus, por fazer tão pouco, Deus. Mesmo diante de tantas bênçãos, Deus, e tantas maravilhas que o Senhor tem nos dado, mesmo diante, Deus, desse soprar que o Senhor tem nos permitido experimentar, Deus, muitas vezes, Pai, nós não andamos essa milha a mais em favor do nosso próximo. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Deus, das nossas vidas. E que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos, Pai, um evangelho puro e saudável, Deus. Que o Senhor, Deus, nos capacite, Deus, a servir com excelência, Pai. E entregar, Deus, o melhor que nós pudermos, Deus. Seja onde for, Deus, o que for, Pai. Que nós possamos, Deus, sermos servos exemplares, Deus. Entregando, Deus, um trabalho, seja ele qual for, como se fosse para o Senhor, Deus. Nos ajude, Deus, a sermos essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Deus, muito obrigado pelo seu amor por nós. E muito obrigado, Deus, por cada vida aqui presente. Nós te amamos, Deus, e te agradecemos. E mais uma vez, Deus, te pedimos, Deus,
forças, habilidade, Deus. Que o Senhor nos capacite para fazermos a sua obra com excelência, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Recados, me ajuda aí, por favor, pastora. Encontro, quem não fez, não faz mais. Acabaram-se as vagas. Glória a Deus por isso. Estamos lotados. Vai ser uma bênção, vai ser poderoso, vai ser transformador, mas já não é mais os recados, né? Batismo, aqueles que têm interesse em se batizar, passa lá na secretaria. Você precisa se batizar, larga de ser mole, assume seu compromisso com Deus logo, para de enrolar, para de ser banana e frouxo, vai se batizar logo. O que mais que eu tenho que falar? Vem e vê, também não tem mais vaga, então também não é mais recado. Você que não fez, perdeu. Vai ter culto dos jovens sábado? Não vai ter culto dos jovens. Então, sábado sem programação e domingo à noite, se você não vir, você é a mulher do sapo. Domingo tem que vir na igreja, amém? Não existe nada mais importante do que estar na presença de Deus para cultuá-lo e honrá-lo no domingo de noite. Amém? Se você falou amém e não viu, você vai ter com o Papai do Céu, não é comigo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus te abençoe, que Deus resplandeça sobre ti a sua face e te dê a paz, em nome de Jesus. Vai abençoado, que Deus te abençoe e te proteja, amém? Beijo no coração.